Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Ataque e Defesa. Atenção, porque é plantão Ataque e Defesa para a gente opinar sobre a volta do Bernardinho à seleção masculina de vôlei do Brasil. Ele saiu no final, de 2016 e então está de volta depois de 7 anos. Vai ser o comandante nas Olimpíadas de 2024 em Paris. Um currículo para lá de vencedor, 3 títulos mundiais, 2 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, 2 medalhas de prata e mais 8 títulos da Liga Mundial. Vencedor, sem dúvida, um dos maiores nomes do vôlei de todos os tempos, do mundo e, claro, do Brasil. Surpresa a volta dele? Nenhuma surpresa. Ele já estava por perto. Era o comandante geral de seleções, estava perto da seleção brasileira do Renan no pré-olímpico, estava já de olho na base, pensando em ciclos olímpicos futuros. E ele nunca deixou de viver vôlei. Ele continua muito por dentro. Ele conhece os jogadores, conhece os campeonatos, ele vive isso 100% do tempo. Com uma carreira vencedora, com títulos, respeito, liderança, a escolha era meio óbvia. Claro que a CBV, quando escutou a saída do Renan, o pedido de saída do Renan, lá depois do pré-olímpico, no Rio de Janeiro, obviamente já foi conversar com o Bernardinho, sem sombra de dúvidas. E o Bernardinho já deve ter dito sim naquele momento, e só tornou-se oficial hoje, sem surpresa nenhuma. A escolha é a melhor? Claro. Por tudo isso que eu falei, óbvio que era a melhor escolha. Já conhece os jogadores, conhece a competição, sabe o caminho da vitória. O Bernardinho, na carreira dele, mostrou que ele é muito dedicado, que ele trabalha muito. Mas principalmente nesse momento da seleção, acho que ele é muito importante. Porque se você olhar o trabalho dele no clube, você vai perceber que, mesmo sem ter o melhor elenco, o elenco mais caro, ele consegue ter um time muito competitivo. Muito competitivo, sem sombra de dúvidas. E consegue tirar o melhor das suas jogadoras. E nem sempre elas são as mais talentosas. Consegue tirar o melhor e isso faz com que o time seja competitivo. Olhando para a seleção, esse é o momento ideal para ter ele, se ele conseguir fazer isso novamente. Porque a seleção é carente em algumas posições. A gente precisa de mais um ponteiro, precisa de mais um central, um líbero que se defina titular e principalmente um oposto que vista a camisa de titular. A gente não tem mais o Wallace e a seleção intercala entre Darlan, Alain, Felipe Roque, Acho que o Darlan está um passo à frente pelo que ele mostrou com a camisa da seleção. Um oposto muito corajoso. Só que lembre-se, o Darlan era um desconhecido dos adversários. Agora foram 2 competições vestindo a camisa da seleção. O Pan-Americano e o Pré-Olímpico. Ele já não vai ser mais tão surpresa para os outros. Mas ele sim mostrou coragem de ocupar a posição. O Alain, que eu acho que talvez seja o mais técnico dos 3, intercala muito o seu jogo, altos e baixos. Ele vem de contusão grave, de tendão de Aquiles, voltou à Superliga da última temporada. Enfim, é um jogador que precisa muito mais de ritmo de jogo. E o Felipe Hop, que também teve problemas pessoais, passou por contusão, enfim. Mas são esses 3, por enquanto, que a gente vê brigando. Talvez apareça um outro nessa Superliga. Por isso que é importante para os jogadores jogarem muito bem a Superliga, porque vai ser uma vitrine muito grande. A seleção só se apresenta em abril para treinar para os Jogos Olímpicos. Vai ser um tiro curto. Eu acho que na posição de líbero, a seleção precisa de um cara que defina. Fala assim, eu sou líbero da seleção, eu defendo e passo muito. Acho que hora o Thales passa, hora o Mike defende. É uma posição que não se definiu. Acho que seria importante definir esse jogador para dar confiança a quem joga. Na ponta, precisa alguém que intercale com o Lucarelli. O Leal também vive altos e baixos, pediu dispensa no pré-olímpico e não tem outro jogador. Mas, com a volta do Bernardo, acho muito provável que o Douglas volte também. Na última entrevista, depois do jogo do time dele na Superliga, o São José, ele respondeu uma pergunta sobre seleção, dizendo que vamos deixar acontecer, vamos pensar nisso mais para frente, estou focado na Superliga. Se ele fosse negativo o tempo todo, que ele não quisesse mais, ele falava assim, isso aí já é assunto passado. Seleção não me pertence mais. E não foi isso que ele respondeu. Então, eu acho que existe sim uma possibilidade muito grande da volta do Douglas Souza à seleção brasileira. E isso seria muito importante para um provável sucesso da seleção. Bernardinho consegue tirar o melhor dos seus jogadores. Consegue fazer isso. Só que para fazer isso,
A seleção tem que entender o formato de pensar do Bernardinho. Vai ser de cobrança, muito trabalho. E a seleção precisa trabalhar muito. Porque se você pegar hoje, a seleção pode estar entre os 8 favoritos para os Jogos Olímpicos. Entre as 8 favoritas, mas não está mais entre as 4. A seleção caiu de nível. A geração é outra. A geração, essa atual, precisa aprender a vencer. E talvez o Bernardinho seja o melhor caminho para ensinar a essa seleção a vencer de novo.